É isso aí, tá piscation, tá gravation, Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. É isso aí, que Deus te abençoe, que o Deus de paz, Ele entre na tua vida e te dê saúde, te dê paz, que excede todo entendimento, te prospere em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. É isso aí, Pastor Vlog, Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. Tá piscando? Tá gravando? É isso aí, meu amigo, vai lá, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, comente. E eu gostaria de deixar aquele agradecimento aí, né? Já estou com quase 600 inscritos no meu canal. Que Deus te abençoe, meu inscrito, inscrita, todos os meus amigos. E que Deus te abençoe com as suas mais ricas bênçãos, em nome de Jesus, amém? E você que vai ver este vídeo pela primeira vez, por favor, vai lá também, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like. Amém? O Pastor Vlog, ele prega o evangelho sobre duas rodas, isso é inovável, isso é inédito, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai lá. E outra coisa, inscreveu, eu tenho o maior prazer de ir lá e retribuir no teu canal, em nome de Jesus, amém? É só inscrever que a retribuição virá, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe então. Muito obrigado aí pelos quase 600 inscritos, rumo a 1K. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4, versículo 3: pedis e nada recebeis, porque pedis maus, para gastar em vossos próprios deleites. Quando eu pego esse texto, eu vejo Tiago escrevendo para as igrejas da dispersação. Ele estava dizendo que muitas vezes nós pedimos, e muitas vezes o que pedimos não é bênção na nossa vida. O próprio Deus, Ele quer que a gente pede, mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ali diz: prestando a Deus um culto racional. Mas eu gostaria de conjecturar agora que, da mesma forma que nós temos que ter um culto racional, nosso Deus inteligente, a gente também tem que ter uma oração inteligente. E o nosso Deus, Ele quer te abençoar. E a Bíblia diz em Mateus 21, 22, tudo que pedis no meu nome, crendo, recebereis. Eu tenho que entender que Deus quer me abençoar, quer te abençoar. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei o que você precisa, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. E muitas vezes você está declarando no teu coração, na tua alma, você, meu querido ou querido, que vai me ouvir, seja nessa tarde, seja na manhã ou anoitecer. Eu gostaria de dizer para você, talvez você se indaga contra a tua própria alma, dizendo assim: meu Deus, eu estou te clamando e não estou vendo um milagre. Eu vou te dizer, Tiago 4,3 é a palavra de Deus para a tua vida. E o que está ali, pastor? Está ali: pedis e nada recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Tem bênçãos na nossa vida que acaba sendo maldição. E eu tenho que entender que o nosso Deus, Ele quer abençoar, mas, querido, eu tenho que entender o que é bênção para a minha vida. O que é um milagre que eu necessito? O que eu preciso a Deus? Você tem que saber, querido. Quando o próprio Jesus esteve com Bartimeu, o próprio Jesus perguntou para ele era cego. Jesus perguntou para ele era cego. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ver. E muitas vezes eu e você, nós estamos assim, nós estamos pedindo, eu vou te falar porque muitas vezes Deus não nos ouve, eu vou te falar, mas depois eu vou te falar por que também, outros casos, por que o milagre não vem. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não ouve ao pecador. Isso está lá em João capítulo 9, versículo 31, Deus não ouve a pecadores. Então eu tenho que entender que Deus não tem compromisso com aquele homem ou aquela mulher que vive no pecado, na prática do pecado. E portanto o pecado, ele tem salário. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem que consertar a vida, querido. Tem que pedir perdão a Jesus Cristo Nazaré. Só Ele é Deus para te perdoar. A Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e o deixa alcança misericórdia, querido. E Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu foi inteligente, falou: Senhor, eu quero ver. O querido, ele era cego, ele foi inteligente. A oração dele foi racional. E então, por que Deus não ouve a minha oração? Então eu te falei a primeira coisa, João 9,31, Deus não ouve a pecadores. Coloca a tua vida no altar, peça perdão a Jesus, confessa os seus pecados para Jesus, não é para homens não, querido, querida.
Confessa os seus pecados para Jesus. A Bíblia diz em João 1, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz em Isaías 1,18, que ainda que o nosso pecado seja como vermelho escarlate, ou como vermelho carmesim, ele se transformará, com o perdão de Jesus, na branca lã, ou como a neve branca. Querido, não segura pecado, porque pecado me separa até dos milagres de Deus na minha vida ou na tua vida. Então a Bíblia diz também, outra coisa, porque que Deus não ouve a nossa oração. Isaías 59, versículo 1. Diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Ou seja, Deus quer te abençoar. Salvar é libertar, é curar, é prosperar. Nosso país não está em crise. Querido, eu tenho visto mais milagres agora na crise do que quando tudo estava bom. Então tem que entender que o nosso Deus não depende de crise, Ele não depende da moeda, Ele não depende de nada, querido. Ele é Deus. Isaías 43:13, parte B. Operando Ele, ninguém vai impedir o milagre de chegar na tua vida, meu querido, minha querida. E então, parte 2 de Isaías 59:2 diz assim: mas vós e vossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. O meu pecado, o teu pecado. E o que é pecado, pastor? É uma transgressão contra a lei de Deus. É mentira, é fofoca, é glutonaria, é bebedice, é vícios. Tudo é pecado, é idolatria, é feitiçaria. Tudo é pecado, querido. É devassidão. Nós estamos vivendo num mundo de devassidão. Nós estamos vendo aí, é triste a gente ver aí, os casos que estão acontecendo nas leis, tentando colocar leis aí, querido, que são inadmissíveis para a nossa cultura na realidade, e principalmente contra a palavra de Deus. E muitas vezes eu pego a palavra do Senhor, Isaías 59:1, a mão do Senhor não tem encolhida para que não possa te salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Mas o meu pecado, o teu pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Confessa o teu pecado e deixa Jesus entrar, deixa Jesus modificar a tua história, deixa Ele te dar uma vida nova. 2 Coríntios 5:17 é para mim e para você. Se alguém está em Cristo, eu tenho que estar em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus quer te fazer você novo. Ele quer apagar todos os teus pecados, todo o teu passado, e você vai começar uma vida presente e futura a partir de hoje. Entrega a tua vida para Jesus, confessa o teu pecado e deixa. Então, pedis e nada recebeis, porque pedis mal para gastados em vossos próprios deleites. Tem pessoa que se receber, querido, o melhor salário, ganha um carro, ganha uma mansão, ele começa a pisar nos outros. Tem pessoas que não podem ser abençoadas, infelizmente, porque quando se tornam abençoados, se tornam arrogantes. Eu tenho que entender que Deus dá, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E tudo que eu tenho, querido, você pode ter certeza, eu só estou tomando conta. Porque você já viu alguém enterrando dinheiro, dólar, ouro, diamante? A gente não vê. Você já viu pessoas enterrando mansões, seus carrões? Você já viu? Não tem jeito, querido, a gente não leva. A Bíblia diz que nu nós viemos nesse mundo e nu nós voltaremos. Mas só que depois da morte tem o juízo final. E a Bíblia diz, Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer somente uma vez. A seguir segue-se o juízo final. E essa palavra é para você, querido. O juízo final. Como é que está a tua vida? Você tem certeza da tua salvação? Se não tem, entrega a tua vida para Jesus. Confessa o teu pecado a Jesus. Fala a partir de hoje que só Jesus é o Senhor da tua vida, querido. Só adore Ele, só a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E a palavra de Deus para você é Tiago 4:3. Tudo que pedis no meu nome, crendo, o recebereis. Deus quer te abençoar. Mas eu gostaria de dizer para você, qual é a bênção que você necessita? Qual é o milagre que você quer? Vai ser bênção ou maldição? Então eu vou te contar a história de um pastor. Vou te contar a história de um pastor. Um pastor, certa vez, ele estava na igreja e ele estava sempre orando assim. Vê o que é oração racional, ok? Só para você entender. E o que não é. E por que muitas vezes, aí sim vou falar outras coisas que Deus não faz. Ou seja, Ele não vai te dar maldição. Só para você entender esse fato verídico que eu vou te contar agora. Tem bênção que não é bênção. Tem pessoas que não podem tomar um tupete na vida. Não pode subir um degrauzinho, porque se subir pesa, pisa.
casa, fica arrogante, acha que é dono de tudo, começa a pisar, não pode. E certa vez então o pastor sempre ele orava a Deus: Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me use para que um tetraplégico entre dentro da igreja e eu coloque a mão nele e digo: levanta e anda, ele anda. E aquele pastor foi 1 ano, 2 anos, 3 anos: Senhor, Senhor, faz isso no meu ministério. Eu quero que um tetraplégico, ou seja, aquele que move só do pescoço para cima, ande. Ele entre na cadeira de roda na igreja e que ele ande em nome de Jesus. E ele foi clamando 1 ano, 2 anos, 3 anos: Senhor Jesus, eu quero. Certa vez então o Senhor falou com ele: então vai, filho, eu vou fazer por causa de você. Presta muito bem atenção, querido. Tem milagres que o Senhor Ele vai fazer por causa de mim, por causa de você. De Bartimeu foi por causa de Bartimeu. A Bíblia diz em Marcos 10, 46, 47, tinha uma grande multidão atrás de Jesus, mas Jesus curou só Bartimeu. E o que aconteceu então, pastor? Aquele pastor foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos pedindo ao Senhor que lhe desse esse privilégio de levantar um tetraplégico da cadeira de roda. E foi 1 ano, 2 anos, 6 anos se chegou, e o Senhor falou: então eu vou te ouvir, eu vou enviar um paralítico lá na tua igreja, meu servo, e tu só coloca a mão, porque o milagre é eu que vou fazer. Eu tenho que entender que eu sou o vaso, querido, e Ele é o oleiro, Ele é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que levanta o morto, é Ele que faz o paralítico andar, é Ele que faz o cego enxergar, é Ele que faz o milagre acontecer. Eu só sou vaso, você só é vaso, você só é canal, nós só somos instrumentos. E o que aconteceu então, pastor? Aí Deus, depois de 6 anos que pastorando incessantemente, Deus falou: eu vou ouvir por causa de você então. E mandou um tetraplégico. O tetraplégico entrou na cadeira de roda dentro da igreja, e o pastor lá no altar, lá no púlpito, o Espírito Santo falou assim: vai lá. E o pastor falou: opa, é hoje. E ele foi lá na mão, ousadia, intrepidez, cumprido 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Com intrepidez, ele foi lá e ousadia, colocou a mão e disse: levanta e anda, em nome de Jesus. E o tetraplégico levantou, andou. Mas e aí, pastor? Pedis e nada recebeis, porque pedis maus para gastados nos vossos próprios deleites, vossos próprios prazeres. O prazer daquele pastor era: eu quero levantar, no nome de Jesus, um tetraplégico. E assim que aquele homem levantou, o pastor feliz: oh, glória a Deus, aleluia. Você já pensou? Que maravilhas. É até falar de mistério, né, querido? Pentecostal igual o pastor que está pregando aqui para você. Imagina, glória a Deus, aleluia, e toda a igreja saudando a Jesus com aquelas salvas de palmas maravilhosas. E o pastor então, na hora que aquele homem levantou, o pastor falou: e agora, meu filho, você vai servir a Jesus Cristo? A partir de hoje você vai descer as águas. Ele falou assim: que nada, pastor, vou nada, muito obrigado, Senhor e o Senhor Jesus, porque agora, pastor, eu vou lá matar o cara que me deu o tiro na minha coluna e que me fez ficar tetraplégico. Obrigado! E esse tetraplégico foi lá e matou o homem que havia lhe tirado na coluna. Pedis e nada recebeis, porque pedis maus para gastares em vossos próprios deleites. Faça uma oração racional, querido. Se você quiser algo de Deus, primeiro você examina a tua alma. 1 Coríntios capítulo 11 diz isso. A partir do versículo 26, 27. Examine-se o homem. Versículo 28 em diante. Examine-se o homem a si mesmo. Examina teu coração se você está preparado para receber hoje talvez uma cadeira na presidência onde você trabalha, uma promoção funcional ou salarial. Examina hoje se você está preparado para ganhar um carro, para receber o teu amado ou tua amada que talvez vai entrar dentro dele acabando de pisar, talvez num barro, numa lama, se você vai ter coragem de colocar ali dentro do seu veículo. Analisa muitas coisas na tua vida, querido, porque Jesus quer te abençoar. Jesus quer fazer milagres na tua vida, mas muitas vezes os milagres me separam do meu Deus, do nosso Deus Jesus Cristo. É isso aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre 2
rodas. É isso aí. Compartilha, comente, curta, se inscreva. E você que se inscrever, você pode ter certeza, eu vou retribuir no teu canal em nome de Jesus. É isso aí, muito obrigado aos quase 600 aqui. Já profetizo que antes de chegar ao mês de julho, agora eu já vou de agosto. Antes de chegar a agosto, eu acredito que já vou chegar nos 600 inscritos em nome de Jesus. E daí para frente, para a glória de Jesus Cristo. É isso aí, compartilhe, curta, comente, se inscreva. Em nome de Jesus, Pastor Vlog e Motovlog, pregando o evangelho sobre duas rodas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.